Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos vocês nessa noite. E eu convido a abrir a palavra do nosso Deus, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos dar continuidade ao nosso texto que meditamos no primeiro domingo. Nós tivemos um mês festivo na igreja, tivemos aniversário. E hoje eu quero então voltar a esse texto com você. Quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia para que nós possamos então meditar nessa porção das Escrituras. João, capítulo 19, dos versos 31 ao verso de número 42. Meus irmãos, antes de nós adentrarmos as lições, lembre que nós estamos vendo o cenário. Hoje nós vamos pensar então na prova da morte de Jesus e no sepultamento de Jesus. Eu gostaria agora então de voltar alguns passos atrás, e esse passo é lá na eternidade. Eu não sei se você já parou para meditar nisso, mas é algo que sempre me chamou muita atenção. É como que existe uma relação de amor e uma relação perfeita nas pessoas da Trindade. Esse dia estava lendo um livro do Joel Bick, que trabalha a beleza e a glória do Pai, e ele trouxe ali uma afirmação que eu acho maravilhosa. Ele disse o seguinte: o Espírito Santo é o elo de amor entre o Pai e o Filho. O que ele está dizendo é que o que une as pessoas, ou a primeira e a segunda pessoa da Trindade, o Pai e o Filho, é o Espírito Santo de Deus. E ele então vai trabalhando estas verdades dessa relação maravilhosa que existe na Trindade. E ele então começa a apontar como tudo o que foi feito para demonstrar a glória de Jesus. Quando tudo é criado, o Verbo ali estava no haja de Deus, e por meio da palavra de Deus, o Verbo de Deus, tudo se fez. Quando nós olhamos para essas verdades, é fácil compreender. Agora, o difícil ou a difícil compreensão é como que essa relação perfeita de amor que existe entre o Pai e o Filho, sendo que o Espírito Santo é o elo de ligação, pode ser explicado quando o próprio Deus decreta a morte do seu Filho Jesus. E agora então eu volto às palavras do grande R.C. Sproul, que diz que Jesus não foi o plano B por causa do pecado do homem. Jesus sempre foi o plano principal. E quando nós lemos Apocalipse capítulo 13, no verso 8, esta verdade é declarada aos nossos olhos. Lá diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E a resposta clara e lógica então é: por meio da morte de Jesus, o nome de Jesus foi glorificado, porque a morte não pôde o conter, porque o inferno não pôde o conter, porque ele ressuscitou. E todo o enredo então decretado por Deus, o plano perfeito de Deus, se cumpriu nas nossas vidas. Jesus morreu, Jesus de fato foi sepultado. De fato, isso era o cumprimento das profecias. E tudo isso foi feito nesse conselho eterno, antes da fundação do mundo. É interessante, né? Porque a Bíblia nos relata isso. Por exemplo, nós vemos o Deus Trino agindo em Gênesis 1:26, quando o homem é feito, ele diz: façamos o homem. Apocalipse 13:8, nós vemos mais uma vez ali a Trindade agindo. Quando Paulo escreve Efésios, e no capítulo 1, ele detalha para nós quais são as funções do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa salvação. E dentro desse plano perfeito, irmãos, nós chegamos a uma outra conclusão. Jesus morreu para que os seus filhos pudessem ser salvos. E eu não sei se você já parou para pensar, porque até mesmo nas palavras da cruz que Jesus declara, nas suas 7 últimas palavras, ele traz essa preocupação conosco.
Na cruz do Calvário, ele lançou em primeiro lugar uma palavra de perdão. Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Já parou para pensar na profundidade disso? Jesus estava sendo morto de maneira inocente, morto pelos nossos pecados, e ele estava preocupado com aqueles que estavam fazendo mal a ele. Na segunda palavra da cruz, nós vemos uma palavra de promessa, e essa promessa foi declarada quando ele diz àquele homem, àquele ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Diante da realidade daquele arrependimento, daquele homem que agora está diante da sua morte, nos últimos minutos da vida, e ele fala: lembra-te de mim, Senhor, e ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um Deus que se preocupa com cada detalhe da humanidade caída, da humanidade depravada, para tirar os seus filhos dessa realidade. Mas em terceiro lugar, ele lança uma palavra de proteção e ele diz: mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. Palavras dirigidas a João, com uma preocupação do que iria acontecer com a sua mãe Maria, depois que ele fosse morto e ele fosse assunto ao céu. Ele se preocupa, embora aqui não há uma divinização de Maria, não há uma palavra de que ela seja imaculada, porque ela era pecadora, mas ele se preocupa e ele lança uma palavra de proteção. Mas em quarto lugar, nós vemos uma palavra de perplexidade. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, e aqui eu acho belíssimo, porque Jesus agora, ele faz algo que eu e você deveríamos fazer mais. Nos momentos finais da sua vida, ele declara o Salmo 22, ele ora os Salmos, e ele traz então uma verdade que ali foi dita. Mas quando nós olhamos a quinta palavra que Jesus lança, ele faz um pedido, e ele diz que ele tinha sede, revelando que esse Deus é 100% homem e é 100% Deus. Não é porque ele era Deus que ele não estava sofrendo dores terríveis naquela cruz. Ele estava em um processo de desidratação pelas formas que ele havia sido ultrajado, humilhado, esbofeteado, chicoteado. Mas em sexto lugar, ele traz uma palavra de plenitude, ele diz: está consumado. Quando essas palavras ecoam no nosso peito, irmãos, nós somos lembrados que diante disso que Jesus estava fazendo, daquela morte que era decreto de Deus, daquela morte que era um plano de Deus, ele estava agora tirando de nós a dívida que estava sobre nós. Era necessário Jesus morrer para que nós pudéssemos viver. E agora então ele está declarando em alto e bom som: está consumado. Uma declaração de vitória, uma declaração de vitória do nosso Senhor Jesus. Mas ele também traz em sétimo lugar uma palavra de partida, porque ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esta palavra de despedida agora então finaliza os momentos da cruz. Jesus então morre, Jesus está morto. Mas nós sabemos que esta morte, ela foi somente no tempo do cumprimento que ele havia profetizado. Jesus haveria de ressuscitar, e nós vamos pensar nesta verdade no próximo domingo. Mas o que eu quero que você entenda então dentro desta minha introdução é o seguinte: Jesus morreu na cruz, cumprindo a perfeita e plena vontade de Deus. Esta verdade ou esta morte havia sido decretada, e Deus então levanta as autoridades, levanta o povo de Israel, levanta aqueles homens maus,
para que Jesus pudesse ser levado à cruz do Calvário. Lembra das palavras de Jesus a Pilatos? Ele diz: não, a autoridade que você tem não vai além do que foi lhe dado. Eu estou aqui porque Deus assim quer que seja cumprido. Eu gostaria então de convidá-lo dentro desta verdade de que a morte de Jesus então foi um cumprimento perfeito do plano de Deus. Eu gostaria então que nós pudéssemos agora pensar dos versos 31 ao verso de número 37, e eu o convido a ler esse trecho comigo. Vamos ler todos a uma só voz, versos 31 ao verso de número 37. Vamos juntos, irmãos? Então, se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Irmãos, interessante, porque nenhum dos outros evangelhos relatam esta parte aqui. E a grande pergunta é: por que que João, ele quis descrever a prova cabal de que Jesus estava morto? E aí nós precisamos então lembrar do contexto em que João está vivendo. Irmãos, João, lembre que ele foi um apóstolo que viveu muito tempo. João, quando Jesus foi crucificado, era muito novo, muito jovem. Possivelmente, ele não tinha mais de 20 anos de idade. Era muito novo. Alguns eruditos colocam até menos, mas eu vou ser mais conservador e vou colocar em torno aqui de 20 anos de idade. Este homem, ele teve a graça de Deus de não ser martirizado, embora houve inúmeras tentativas de martirizá-lo, inclusive o levando já velho para aquela ilha insalubre, a ilha de Pátimos, para que ele pudesse morrer. Não conseguiram martirizá-lo. E João então agora ele vê o avanço da igreja. Ele vê aquela igreja que era pequena, em torno de 120 pessoas, aquele grupo pequeno crescer e expandir. Mas junto com o crescimento vem um problema. E é o problema da heresia. E naquela época, uma heresia que estava crescente na igreja era o docetismo. O docetismo afirmava que Jesus não havia morrido verdadeiramente. Essa linha herética que já assolava a igreja dizia que Jesus, na verdade, era como uma aparição, era como algo que não tinha corpo, então era impossível que ele tivesse morrido. Agora João, então, para provar e para combater uma dessas heresias, e aqui o docetismo, ele declara a prova cabal de que Jesus havia morrido. Então ele traz para nós essa lição: irmãos, verdadeiramente Jesus morreu? E aqui então ele está dizendo para nós uma verdade fundamental do cristianismo, porque se Jesus não veio em carne, porque se Jesus não morreu, é vã a nossa fé. Porque era necessário que ele viesse em carne. E ele disse, lembra? O que é? As portas de João, no capítulo 1, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E mais uma vez agora então ele declara de forma cabal que o Verbo não apenas encarnou, mas o Verbo morreu. Quando você olha, volte seus olhos por favor, porque dentro do contexto então,
nós vamos ver uma expressão que aí é dita. Olhe comigo o verso 31. No verso 31, você vai ter uma informação que os judeus estão agora preocupados. E o texto nos diz assim: os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado. Irmãos, esse sábado, necessariamente esse sábado, na plenitude dos tempos, quando Jesus morreu, era um sábado diferente. Porque lembre que a festa da Páscoa dependia do calendário. Embora a festa começasse na sexta-feira, havia a data correta da Páscoa. E exatamente aquela Páscoa, que começaria pouquinho para frente ali, poucas horas depois, na viração do dia da sexta-feira, era a Páscoa que caiu exatamente no dia do Sabá, ou no dia separado pelos judeus para adoração. Então agora eles estão preocupados, porque esse grande sábado que eles estavam preparando para celebrar, que também era a Páscoa anual dos judeus, agora aqueles corpos estavam ali e a tudo ia contaminar. Então eles estão com pressa para que aqueles corpos sejam retirados daquele lugar. E então eles vão diante da autoridade romana para que eles pudessem ter a autorização para tirar aqueles corpos dali. Mas para que os corpos fossem tirados, eles precisavam ter a certeza de que eles estavam mortos. Então ele vem, o texto diz, eles quebram a perna do primeiro, quebram a perna do outro, mas quando chegam diante de Jesus, o texto nos diz que Jesus já estava morto. Verso 33, assim nos afirma. É interessante notar, irmãos, e é isso que nos chama muita atenção, é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela cumpre-se nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E é por isso que quando alguém escuta a mensagem da cruz e não crê, é porque na verdade o seu coração está endurecido. Quando você lê Êxodo capítulo 12, versos 46, diz assim: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Lá em Êxodo, na preparação da Páscoa, já havia dito que nenhum osso poderia ser quebrado. Quando você lê Números capítulo 9, verso 12, diz assim: dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Salmo 34, verso 20 diz: preservaram-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Irmãos, e aqui é um fato lógico. Aqueles soldados, eles não sabem dessas profecias. Aqueles soldados, se soubessem dessas profecias, aí que eles iriam querer quebrar a perna daquele homem. Mas de maneira providencial, de maneira perfeita, cumprindo o plano perfeito de Deus, nenhum dos ossos de Jesus foram quebrados. Meus irmãos, e diante de nós há uma realidade que deve ser por nós entendida. Nós não vivemos, irmãos, uma fé meramente religiosa. Nós não vivemos uma fé meramente social. Nós vivemos uma fé real. Jesus é de fato quem Ele diz ser. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E para que você não tenha dúvidas disso, todos os detalhes se cumpriram de maneira cabal. Isso nos leva a um grande desafio. Se Jesus é real, nós precisamos viver de maneira real o Evangelho de Jesus. Nós não estamos aqui para viver ou perder tempo, nós não estamos aqui para viver apenas uma comunidade social. Nós estamos aqui para viver Jesus, o Verbo de Deus, que morreu em nosso lugar. Mas quando nós olhamos o verso de número 34, olhe na sua Bíblia, por favor. O verso de número 34. Porque agora então um dos soldados, o verso 34 nos diz, lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Irmãos, agora diante de nós há uma confirmação de que Jesus estava morto.
Quando essa lança perfura o pulmão ou o pericárdio de Jesus, ela libera essa água, e possivelmente com a força que ela foi lançada, o sangue agora derrama o sangue do coração de Jesus. E diante desta prova cabal, não há dúvida do soldado de que Jesus estava morto. Que Jesus estava de fato agora morto, não precisava mais quebrar as suas pernas. E quando nós olhamos nas Escrituras, quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos de fato como que Jesus está nos mostrando pequenos detalhes para que nós tenhamos grandes certezas. Se você se lembra, o verso de número Zacarias capítulo 12, verso 10 nos diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, plantá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Jesus, irmãos, é o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Pelo plano perfeito de Deus, para que não ficasse dúvidas, os seus ossos não foram quebrados. Para que se cumprisse a profecia de Zacarias capítulo 12, verso 10, eles o perfuraram. Mas muito mais do que isso, quando nós olhamos, e nós temos falado muito desse simbolismo que a água aqui traz, o texto nos diz então que dele flui agora água, e uma água que pode matar a nossa sede. Aquela água que está sendo derramada traz para nós essa verdade. Jesus, ele traz para nós purificação e ele traz para nós redenção. Em Jesus nós temos a verdadeira purificação e em Jesus nós temos a verdadeira redenção. Lembre das palavras de Jesus àquela mulher samaritana, quando ele conversa com aquela mulher, ele diz que ele tinha para ela uma fonte de água a jorrar, e esta água poderia matar a sede. Meus irmãos, diante desta verdade, eu gostaria de aplicar esse texto na sua vida. Eu gostaria de trazer uma aplicação a você sobre algo fundamental desse texto. Jesus é aquele que pode purificar os nossos pecados mais profundos. Muitas vezes nós temos vivido na igreja, muitas vezes nós temos participado dos cultos, mas a verdade é que talvez tem dentro de nós pecados que precisam ser confessados, pecados que precisam ser abandonados, e só Jesus pode purificar os nossos pecados. Só Jesus pode nos redimir. E lembrando desta verdade, desse Jesus que morreu, e que a sua morte foi uma prova cabal, conforme João explica. Jesus é a resposta para tudo que nós precisamos. Esses dias estava conversando com alguém, estava me lembrando de um grande autor bíblico, de um grande autor dos nossos dias contemporâneos, chamado John Piper. E John Piper, ele é conhecido como teólogo que prega o hedonismo cristão. O hedonismo não cristão é uma corrente que diz que você precisa buscar prazer para ser feliz. É a busca desenfreada pelo prazer. E John Piper, ele diz que, na verdade, o hedonismo precisa ser vivido diante de Jesus. Nós precisamos buscar prazer em uma vida plena com Jesus. Mas por quê, pastor? Porque em Jesus nós temos purificação. E em Jesus nós temos redenção. Mas em último lugar, dos versos 38 a 42, eu convido a olhar comigo. Nós vamos ver agora o sepultamento de Jesus. Vamos ler juntos? Dos versos 38 ao 39, primeiro, depois nós lemos o restante. Vamos juntos?
Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra. Tomaram, pois, o corpo... Não, até aqui. Só para ver se vocês estão prestando atenção. Até o 39. Irmãos, eu acho interessante aqui, nesta parte, porque nós vamos ver que tem algumas pessoas importantes envolvidas aqui. Primeiro, um homem chamado José de Arimateia. E o texto diz, este homem ocultamente servia a Jesus. E o texto nos dá a informação do porquê que ele servia ocultamente. Porque ele tinha receio dos judeus. Só quero que você entenda uma coisa aqui. A pressão daqueles dias era uma pressão muito forte. Você vai começando a entender que talvez, se você estivesse no lugar de Pedro, você também teria negado Jesus. Imagine que agora Jesus está morto, está prestes a ser morto, né, no contexto ali de João e de Pedro, e alguém vem e fala assim, você andava com aquele homem lá. O instinto natural de alguém é se defender, e ele diz, eu nem conheço esse homem. Você vê que não foi apenas ele que fez isso. Pedro pelo menos estava perto, mas os discípulos correram. Eles nem ficaram perto de Jesus. José de Arimateia, o texto diz, ele servia Jesus, ele era discípulo de Jesus, mas oculto. Pelo medo que os judeus estavam impondo sobre eles. Mas mesmo diante desse medo, agora algo muda. Porque o que esse homem faz é se expor. E agora ele vai até Pilatos. Possivelmente ele era um homem, possivelmente não, ele era um homem de poder aquisitivo alto, um homem respeitado. Ele tinha acesso a Pilatos. Ele tinha uma tumba onde a sua família seria sepultada. Porque o texto nos diz que ninguém ainda havia sido sepultado lá. E agora então ele vai diante de Pilatos e ele pede a Pilatos para que pudesse liberar o corpo de Jesus. Mas não tem só ele, não tem só José de Arimateia ali. Nós vemos que tem uma segunda pessoa envolvida e é Pilatos. Então veja que Pilatos, quando fica sabendo que Jesus ressuscitou, ele sabia profundamente que Jesus estava morto. Os soldados afirmaram isso, testificaram isso. E José de Arimateia pegou o corpo para ser enterrado. Mas ali também nós temos um segundo nome, olha aí. Nicodemos, verso 39 nos diz, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite. Meus irmãos, e aqui eu acho profundo isso. Lembre que Jesus havia dito com Nicodemos uma frase, ele diz, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. E ele nasceu de novo. Tanto que agora ele vai até Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus e ele vai preparar o corpo de Jesus. Ali também estavam as mulheres que foram preparar o corpo do grande mestre. Meus irmãos, eu fico a pensar aqui, porque este momento, embora aqueles homens e aquelas mulheres fossem discípulos de Jesus, eu creio que no coração deles começou a faltar uma esperança. Tudo aquilo que foi pregado, tudo aquilo que foi anunciado, aparentemente estava perdido. Jesus estava morto. Eles estavam preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. E quando você olha o verso 40 ao verso 42, olhe comigo, por favor. Vamos ler juntos? Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas,
como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. São dos judeus, e está perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Meus irmãos, então agora estamos diante desse cenário. E você sabe que o judeu ele tem uma preocupação enorme com o corpo, irmãos. É por isso que você que tem acompanhado essa guerra absurda que temos visto, não absurda por causa dos judeus, tá? Não seja dominado pelas mentiras de uma mídia corrompida. Os judeus estão guerreando para se defender. Já dizia o primeiro-ministro da década de 70 de Israel, que o dia em que os judeus abaixarem as armas, eles serão destruídos. O dia em que os palestinos abaixarem as armas, vai ter paz. Então essa guerra não é maldade dos judeus. Dia 7 de outubro agora vai completar um ano de que bandidos terroristas invadiram uma nação, estupraram mulheres, mataram crianças, e é por isso que essa guerra está novamente acontecendo. Fecho aspas. Mas se você tem acompanhado de perto isso, você vê que eles querem até os corpos de quem foi sequestrado. Porque para o judeu é muito importante preparar o corpo de quem vai ser sepultado. Esse corpo é enrolado em lençóis brancos, é feito ali, passado ali aromas, passado aloe vera, né? Vou traduzir aqui, aromas, para que o corpo possa ser preparado e sepultado. E é exatamente esse cuidado que eles fazem com Jesus. Contudo, aqui estava mais uma vez se cumprindo a profecia. Isaías 53, verso 9 diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Meus irmãos, mas o que esse sepultamento de Jesus traz para nós? Qual é a lição que aqui nós temos? Talvez você está aqui nesta noite, você está vivendo exatamente como esses discípulos estão vivendo. Uma perspectiva agora de derrota. Jesus está morto. E embora diferente destes homens que ainda iriam, e dessas mulheres que ainda iriam experimentar a ressurreição de Jesus, você sabe que Jesus ressuscitou, você sabe que Ele está vivo, mas você tem vivido como se Ele estivesse morto. E Ele não está morto, embora o seu corpo tenha sido sepultado, embora o seu corpo tenha sido preparado, Jesus está vivo, irmãos, e há esperança para nós. Isso precisa ser lembrado. Tudo isso que aqui está sendo narrado, tudo isso que está acontecendo porque deveria acontecer da maneira como Deus assim designou. Mas nós sabemos que Jesus está vivo. Eu gostaria então de concluir esse sermão trazendo algumas aplicações à nossa vida. Em primeiro lugar, lembre-se que a morte de Jesus não foi um plano B por causa do nosso pecado. Irmãos, nós servimos um Deus soberano. O nosso Deus, Ele é soberano. Ele não é um Deus que está nas ordens do acaso. O nosso Deus, Ele cumpre um plano perfeito. Ele fez isso na morte e na ressurreição de Jesus. E Ele faz isso na minha e na sua vida. Não existe nada, por pior que pareça, que está fora do controle e das mãos do nosso Deus. Em segundo lugar, lembre que Deus nos amou tanto, que Ele não poupou o seu único Filho Jesus, para que nós tivéssemos a salvação. E Ele não te amou apenas porque, ou não te amou porque viu algo de bom em você. Ele não amou o Rubens porque o Rubens era um homem que haveria de crer. Ele amou o Rubens antes do Rubens existir. E antes de nós existirmos,
ele já havia decretado que esse Jesus morreria por mim e por você. Ele diz o seguinte em João capítulo 6, que ele não vai perder nenhum, mas nenhum, daqueles que o Pai lhe deu. Eu e você estávamos no coração de Deus, antes do mundo existir. Deus nos amou profundamente. Em terceiro lugar, se lembre disso, meu irmão. Você não pode ter verdadeira alegria e verdadeiro prazer longe de Jesus. Mas por quê, pastor? Porque só Jesus pode purificar o seu pecado. E só Jesus pode redimir a sua vida. Você pode procurar prazer em muitos lugares, alegria em muitos lugares. Mas a verdadeira alegria só pode existir nos braços poderosos de Jesus. Lembre-se que um dia esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus, ele haverá de voltar. Irmãos, e eu não sei você, mas eu aguardo isso ansiosamente. Poder contemplar a maravilhosa face do nosso Senhor Jesus. A beleza e a glória de Jesus. E eu quero orar com você. Gostaria que você pudesse fechar os seus olhos, convidar os nossos irmãos do Ministério de Louvor, para que nós venhamos cantar aquele hino que foi cantado, o segundo hino. Estou bom para lembrar o nome de hino, tá? Mas é o segundo hino. Ó, quão lindo esse nome é, isso aí. Eu estava só vendo se você estava lembrando, entendeu, Simone? E eu quero orar com você. De fato, o nome de Jesus é lindo, de fato, o nome de Jesus é glorioso. Eu quero orar com você. Mas a glória dele foi muito maior depois da sua morte e ressurreição. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nos colocamos diante da tua maravilhosa presença. Agradecendo ao Senhor, ó Deus, pelo amor grandioso demonstrado a nós. Um amor esse, ó Deus, que não poupou o seu único filho Jesus, para que pudesse morrer em nosso lugar. Ó Deus, que nós possamos olhar então para esse sacrifício vicário de Jesus e entendermos, ó Pai, que em Jesus repousa toda a nossa alegria.